Bom dia a todos. Bem-vindos a mais um episódio do BI 30 Minutos. Estamos com o episódio número 46. O meu nome é José Rui Gomes e sou presidente da Associação Portuguesa de Business Intelligence. É com mais um programa destes que vamos ter após a pausa de verão, onde não tivemos o episódio no mês de agosto, mas agora em mês de setembro retomamos os nossos podcasts, os nossos vídeos, as nossas conversas, e neste episódio do BI 30 Minutos, hoje com o tema Podemos fazer venda sem dados? Este será o tema e o título deste episódio. Nós fazemos estes diretos para o YouTube, LinkedIn e Facebook. Temos a participação honrosa hoje de um convidado especial, que é o Zé Carlos Pereira, CEO da Aurax DV, cuja experiência é muito fundamental e tem vindo cada vez a acrescentar mais valor na sociedade, os seus desafios e nas suas oportunidades, tanto a parte comercial, uma parte de dados, e no BI tem sido a sua inteligência para perceber como é que deve direcionar-se todo este negócio, por isso o tema confere com aquilo que queremos conversar com ele, mas para isto trago aqui para o meu braço direito, o Luís Almeida, um diretor da Gnose Data, um grande companheiro, uma pessoa que tem uma visão a nível dos dados e também da inteligência artificial e toda a sua área que trabalha tanto para a formação como para o ensino, mas acima de tudo pela forma como tem o seu contexto empresarial, temos esse contributo para poder dialogarmos, conversarmos, fazer conversa, mas não é uma conversa atípica, é uma conversa que vamos trazer mais valor. Por isso chamo ao palco estas duas pessoas, Luís Almeida e Zé Carlos Pereira, em que vamos então desafiá-lo, o Zé Carlos Pereira, a desbobinar, a tirar dele aquele conhecimento que todos querem ouvir. Luís Almeida, Zé Carlos, bom dia. Olá, bom dia, Rui. Bom dia, José Carlos. Bom dia, Luís. Boa. Então, acho que, primeiro que tudo, começamos aqui por agradecer ao José Carlos aqui, pela sua presença. Agradecer também ao José Rui por manter esta iniciativa, que acima de tudo é super relevante. Este tipo de iniciativas em que nós partilhamos um pouco da nossa experiência e também falamos um pouco das perspectivas futuras. Eu iria começar, eu acho que há aqui uma nota muito importante, além do CV do José Carlos, que por si só dava um episódio e não teríamos tempo, ficávamos aqui dedicados a isto, e não acho que não é esse o propósito. Acho que é importante também, fazendo já uma introdução, o José Carlos também tem um livro que acho que ele pode aqui depois partilhar, onde ele partilha um pouquinho da sua experiência, não só a nível profissional, mas acho que o que é mais enriquecedor, que já tive o privilégio de receber em mão, mas acima de tudo a experiência que ele tem em contacto direto com as empresas. E nesse sentido, que é força e vencer, mas o José Carlos depois poderá fazer aqui uma melhor introdução que eu. O José Carlos, eu iria, até pouco, a gente já se conhece de outras, não é de outras vidas, que senão parece que já estávamos há muitos anos e nós somos pessoas jovens. Tendo aqui o tema, um sem cabelo, outro com muito cabelo. Isso é um tema que a inteligência artificial facilmente pode resolver, mas tendo aqui o tema em que nós falamos em que podemos fazer vendas sem dados, eu ia começar com uma pergunta em que, hoje em dia, com tanta informação que existe disponível, vamos lá, acesso não só das grandes multinacionais, mas também a pequenas e grandes empresas e empresários de dimensão, será que ainda é possível, tendo em conta que muitas vezes as pessoas consideram que vender é uma arte e por aí outras palavras que temos a empregar, que é possível vender sem recorrer a dados, na tua opinião? Olá, Rui e Luís, mais uma vez obrigado por poder estar aqui convosco e partilhar um pouco da minha experiência e daquilo que, entretanto, eu fui vivendo em diferentes registros, não é? Tanto na área de vendas, com dezenas, tanto nacionais como fora, como também investimento estrangeiro, numa empresa que é uma Data Management Platform, que é a Aurax ADV. E a própria AuraX ADV tem muito a ver com isso. Aura no sentido de global, não é? X de Analytics e ADV de Advertising. Mas eu depois, se quisesse, eu não ia entrar por aí, ia entrar mais pela componente de vendas e tudo aquilo que é. E no livro, o livro Chegar e Vender, não é? Que tem 1 ano e meio e é um best-seller na área das vendas. Ele tem um capítulo só dedicado a isto, a parte de IA e a parte também de dados e de indicadores e de métricas, não é? Portanto, tudo isto é importante. Eu costumo dizer, a brincadeira, numa ótica de dados,
Tu sabes que eu gosto de analogias e metáforas, não é? E eu acho que os dados, não é? Isto não é uma frase, não sei de quem é, mas eu depois, entretanto, faço as minhas adaptações, não é? E dados é o novo petróleo, não é certo? O que eu quero dizer com dados é o novo petróleo? Não chega só a ser petróleo, nem aquela coisa que diz conhecimento é poder. Pá, conhecimento não é poder. Ou dados ou analytics não é poder. É em função da utilização que nós eventualmente lhe podemos dar. O excesso de dados, ou o excesso de métricas e o excesso de indicadores, não interessa se são KPIs, pá, se são indicadores de atividade, são aquilo que eu trago no livro, também é uma inovação. Julgo eu no livro, o livro tem algumas inovações, mas é os KPIs, não é? Customer Performance Indicators. Depois eu posso falar um bocadinho sobre isso também, que acho que é engraçado. Não são situações como os KPIs têm indexação direta no nosso negócio, mas sim indicadores que impactam os KPIs, mas que acima de tudo impactam os resultados e o impacto que nós, entretanto, damos no negócio, nos processos do próprio cliente, em termos de indicadores. Por isso é que é aquela parte toda do customer centric, não é? Que é um chavão. Eu vejo muito a palavra customer centric, mas depois, na prática, não é? As coisas não são tão customer centric como parece. E agora vou fazer uma analogia e gira sobre aquilo que tu entanto falaste, julgo eu que é gira-se, não é? Imaginem, vamos olhar para as vendas ou para um vendedor, ou, não interessa, agora é bonito dizer business development, qualquer coisa, customer, blá blá blá. Epá, mas são vendas e é um vendedor, ponto. E nós devemos ter essa componente toda da nobreza que é vender, não é? Vender é, em qualquer momento da nossa vida, de um dia qualquer, nós somos impactados por alguém que nos está a vender alguma coisa ou nós eventualmente estamos na função de estar a comprar. E aqui entra o processo de influência, entram muitas coisas, persuasão. Agora imaginem, um vendedor como se fosse um passarinho. O vendedor é uma empresa, um processo de uma equipa comercial. Imaginem como se fosse um passarinho. Tem duas asas, não é? À partida, se o passarinho não tiver Há uma com limitação. competências para voar, se o passarinho tiver com competências para voar, ele tem duas asas. Epá, uma asa é parte toda, como tu disseste bem, da parte da influência, da parte da arte, da parte do background, da parte dos modelos e não sei o quê. E depois, isso é a parte, pronto, que tu podes chamar o que quiseres na ótica da abordagem. Depois há outra asa, e esta asa às vezes está mal trabalhada. Qual é essa asa? Essa asa está muito baseada em ciência, em analytics e em dados. Que é, porque nós, imagina, tudo aquilo que são opiniões ou que são ideias que nós eventualmente nós tenhamos, se não tiver com base em dados, em padrões, seja lá o que for, a probabilidade, ou de vendas, ou de compra, ou de conversão, vai ser muito menor. É só isso, não é? Portanto, não há isto que é. Hoje em dia, o que eu digo é, não é o vendedor que tem IA ou não tem, que é o vendedor e o super vendedor. Há aquele que tanto que utiliza e aquele que não utiliza. O outro pode eventualmente continuar a existir. Tem tendência para definhar. Mas este aqui vai provavelmente, não é? O que tal, apoiado em IA, apoiado em dados, apoiado em analíticas, apoiado em padrões, vai ter taxas de conversão, não é, e de produtividade muito maiores. E aqui já entramos em dados. Veja uma coisa, acho que é super importante eu fazer esta distinção, que às vezes não há esta. Sem ser simplista, vou ser simples, mas não vou ser simplista, que é, uma coisa são indicadores de atividade, vejam, uma coisa são indicadores de atividade, outra coisa são indicadores de performance, KPIs, outra coisa são CPIs. E às vezes nós baralhamos indicadores de atividade com KPIs. Imaginem, a atividade não é sinónimo de realização. Às vezes nós temos ideia, não, mas faz muito, mas se não estiver na boa direção, se não estiver baseado num conjunto de dados que a probabilidade, não é, a expectativa de tentar acertar vai ser muito maior, porque lê o comportamento daquele perfil de compra, daquele perfil da empresa, num conjunto de e aí já entra aquilo que vocês trabalham e bem, como associação e como as vossas empresas, está relacionado com o business intelligence, não é? Quer dizer, eu quanto mais dados tiver, imaginem, eu quanto mais dados tiver sobre uma empresa, sobre um comprador, sobre a parte de perfil de compra, sobre o que é que o leva a decidir, porque é que ele decide, como é que ele decide, quem é que está envolvido na decisão, quantas pessoas é que, entretanto, podem impactar isto ou não, eu, à partida, vou estar munido de um conjunto muito maior de munições, entre aspas, para poder ir à guerra, se me permitem a expressão. Portanto, eu, à partida, vou competir, passo, não é? Que eu conheço, que me vai permitir ter estratégias de abordagem que vão ser mais eficazes para provocar mais resultados. É um bocadinho isto, não é? Portanto, era por aí que eu ia pensar que é. E os dados são tudo muito engraçados, mas os dados são frios. Não é? Não interessa se são 1 milhão de não sei o quê, se são bilhões de dados. E nós, humanamente, quer queremos, quer não é? Independentemente da nossa intuição, do nosso contexto, para todos os dados que nós temos internamente para nós, mesmo que nós os tivemos, é impossível conseguir ler em tempo real, não é? Em tempo real mesmo, um conjunto de padrões ou de comportamentos daquele perfil ou daquela pessoa naquele momento em que está,
para lhe dar um contexto e para eu saber, imaginem, se eu tiver dados sobre outra pessoa, sobre outro negócio, eu costumo dizer que é como se fossem uma pessoa, uma equipa ou uma empresa com botões. Eu sei quais são os botões, não é, entre aspas, que eu tenho de acionar, botões que eu tenho de acionar, para tomar melhores decisões. Pai, quem está no mundo das vendas tem de ser alguém, como disse o Rui bem, tem de ser alguém que eventualmente vai ajudar outra pessoa a tomar uma decisão que, se ele não estivesse lá, a pessoa que está a vender, ele não a tomaria tão acertada. Portanto, onde é que eu quero chegar com isto? Isto é que é acrescentar valor. Não é? Porque imagina, tudo o que são vendedores que não estão baseados, ou melhor, estão só baseados em opiniões e não em factos, a probabilidade de acertarem vai ser muito mais baixa. Basicamente é isto, assim, de uma forma global. Portanto, eu continuo, mas há uma coisa que é muito importante, e eu tenho lá isso também no livro, tudo explicado, por causa da LLMs e coisas e outras. Isto é tudo muito bonito, dados e não sei o quê, mas depois a parte toda da parte emocional da decisão, porque a decisão é muito emocional, quer queiramos, quer não, mesmo no B2B complexo, a decisão é muito emocional. Veja, a necessidade de compra, normalmente, a necessidade de compra é muito lógica e racional. Normalmente, a não ser que seja um desejo que não está baseado numa necessidade, não é? Pode haver desejos sem necessidades. E existem também grandes compras. E eu já trabalho com compradores, grandes equipas e também pessoas das vendas, portanto consigo estar dos dois lados e depois tenho a gestão também cá em cima, não é? Isso permite-me ver o mesmo assunto sob diferentes perspectivas, e tanto em termos nacionais como em termos internacionais. Quando nós estamos no meio, imagina, quando nós estamos no meio de tudo isto, desta complexidade, não é, de decisões, quando nós temos só uma ou outra situação no nosso CRM ou daquilo que está acontecendo no nosso pipeline de vendas, isso não é crítica, é suficiente. Agora, a única forma de nós conseguirmos ler isto tudo, não é, de forma a nós termos informações tempestivas, acima de tudo não é só tempestivas, é acionáveis. Estão a ver? Todas estas ferramentas permitem-nos o quê? É ter situações que são acionáveis em que nós vamos poder aplicar a um contexto. Bem, e quando nós, entretanto, conseguimos ter esta visão global, a probabilidade de um acerto ou a probabilidade de venda aumenta. Basicamente é isso. Assim, de uma forma E, simples. Não é? claro, eu acho que tocaste aqui alguns pontos que são bastante relevantes, como a produtividade, a questão da competitividade, a questão da qualidade dos dados. E efetivamente, muitas vezes as organizações têm dificuldade de transformar esses dados em informação qualitativa. E muitas vezes acho que há uma questão que acredito já tenhas, e como tu disseste muito bem, passas por várias perspectivas, tens formas de ver, consegues estar no papel e perceber efetivamente o que se passa. Muitas vezes a pergunta que eu acho que é um ponto que por vezes as empresas possam não investir da melhor qualidade, já deste esse exemplo várias vezes, que é investir na literacia. Eu digo isto porque pode ser um vendedor que tem muitos dados, mas se não é mais perigoso ele não ter dados ou ter dados, mas não sabê-los interpretar, né? É um bocadinho esta questão que eu muitas vezes Pois, eu faço. tenho aquela expressão, vocês sabem isso em inglês, não é? Eu tenho às vezes de estar a falar sempre em inglês, mas é o giggle, como vocês quiserem, que abre gin, que abre salto, não é? Tipo, epá, se tu entretanto estás a trabalhar com dados, processas dados que são lixo, a probabilidade desse teu processo também gerar ainda mais lixo ou mais entropia é muito maior. Portanto, por isso é que na altura, imagina, numa ótica de analytics, numa ótica de dados, numa ótica de leitura de padrões de comportamento de compra, pá, numa ótica de analytics, de tudo isso, quanto mais refinado, não é? Imagina, por isso é que eu falei de petróleo. Uma coisa é petróleo em bruto, não é? O Brent. Outra coisa depois é refiná-lo, não é? Imagina, e ele passa a ser, é como petróleo, vamos fazer essa analogia. O petróleo passa a ter muito mais valor, não é? Quanto é que custa um barril? O que é que estamos a falar das vários subprodutos de processamento ou refinação de petróleo, não é? E aí é que nós começamos a ter o business intelligence, que é situações que são passíveis de eu, entretanto, processar. Uma coisa, imagina, uma coisa são dados, outra coisa é conhecimento, outra coisa é sabedoria, em diferentes camadas. Não é? Os dados permitem-nos isto. Ok, conhecimento chega a uma agregação em função de. A sabedoria são coisas que são passíveis de ser acionadas em função do contexto para eu ter melhores resultados. E isto estás a dizer é super importante. Como é que tem a ver isto? Daquilo que eu vejo, não é? E a minha amostra pode ter alguma relevância, mas estou aqui aberto a pessoas que me digam sobre diferentes perspectivas sobre olhar, porque pá, eu acho que isto é tudo muito bonito, não é? Da parte da AI, da parte de dados, mas a realidade, agora vou dizer uma coisa que é quando o Rui me despede deste podcast, que é a realidade, e depois dizer como é que é possível. A realidade é uma percepção. Eu vou dizer isto, a realidade é uma percepção. E nós não temos muito isso na cultura. Imagina, uma coisa é a nossa cultura ocidental, está muito baseada em frames e está muito baseada em factos. A cultura mais oriental, e depois vocês, outras correntes, não é? Podemos estar a falar aqui de budismo, podemos estar aqui a falar de outras coisas, e eles veem muito mais as coisas em flow e não tudo na base de frames, estão a ver? Portanto, imagina, e a realidade, isto é de um amigo meu
o Pedro Aguiar, que eu até recomendo vivamente é que vocês convidem. Pedro Aguiar, somos ambos, ele é coordenador, tenho a cadeira de Account Manager e liderança de uma pós-graduação em Sales Management. E o Pedro Aguiar fala muito disso, que é, imagina, a realidade só existe com um observador. Vamos dizer, isto parece uma coisa meio contraintuitiva, e depois vai ser no meio disto tudo, vai ser a filosofia, a ética, que nos vai dar esse tal contexto e de compaixão e de emoção, que nós não podemos, que é, os dados são importantes, mas depois a decisão deverá ser nossa. O que acontece? As pessoas, quando estão a montar um processo qualquer, estão muito preocupadas com tudo que são ferramentas, com tudo que são dados, que é o que eu vejo mais, não é? Pessoas a partilharem mais 50 ferramentas, não sei o quê, mais 30. Pá, isso é só lixo, meu. Desculpem, mas isso é só lixo. Estou a dizer, claro que as pessoas. Porquê? Porque nós vivemos uma era. Veja, eu tenho um post sobre isso e tenho coisas escritas sobre isso. Nós vivemos numa era de obesidade intelectual. Assim, obesidade intelectual, este tipo é maluco. Pá, obesidade intelectual, estamos todos carentes por saber, 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 e depois pouca gente faz. Mas então Saber, nesse saber. contexto, deixa-me interromper, Zé Carlos, nesse contexto eu ouvi já uma Diz. frase aqui há uns tempos, e tenho ouvido, e agora que falaste nesse termo, que é o seguinte, hoje fala-se muito que os jovens têm muito acesso a tudo e parece que têm pouca discernimento para tudo. Porquê? Achas que as tecnologias estão a querer levar as coisas muito para o automático e não querer trabalhar aquilo como nós antigamente trabalhámos muito do manual e depois perceber a tecnologia em cima disso? Certo? Foi excelente esse comentário, Rui. O que eu quero dizer é, imagina, nós estamos preocupados com esta parte toda da automação. Pá, imagina, a primeira fase de qualquer coisa numa ótica de estratégia é olhar para o processo, ou para os processos, não interessa quais, dentro de uma organização. E depois de ter esses processos a não produzir lixo, ou produzir pouco lixo, ou produzir coisas relevantes, é que podemos eventualmente automatizar. Porque tudo aquilo que nós vamos automatizar e que não está limpo, nós só vamos automatizar erros. Não é? Ainda vamos produzir mais lixo. O que eu quero dizer? Portanto, antes mesmo de qualquer situação de qual é a ferramenta que eu vou utilizar, que tipo de analytics é que vou fazer, que tipo de business intelligence é que eu vou ter sobre percepção e dados de mercado para tomar melhores decisões na minha empresa, ou no meu processo, ou na minha equipa, eu tenho que pensar quais são os meus processos, quem é que eu realmente quero atingir, o que é realmente importante para mim. Dentro das 50 métricas que eu posso ter de atividades, KPIs ou CPIs, pá, quais são aquelas que são realmente importantes? E vamos chegar, e vamos bater aqui um bocadinho no antigamente, que é no Pareto, não é? Pá, 80% das nossas, imagina, 20% dos nossos indicadores são 80% dos resultados. Onde é que eu quero chegar? Nós às vezes temos métricas e mais métricas, nos confundem e que nos baralham e perdem-nos fazer o foco. E temos de olhar, imagina, em qualquer negócio, nós temos de olhar para, bem, não sei, pode ser um negócio mais complexo do mundo, mas há ali 4 ou 5 indicadores. 4 ou 5, não são mais. Eu não estou contra, imagina, eu já conheci processos que têm 50 indicadores, não é? E todos possíveis e imaginários. Mas às vezes nós não nos focamos naquilo que é realmente importante. O que eu chamo a isto é, nós temos de olhar para o nosso negócio e ver aquilo que mexe o ponteiro. Desculpem estar a usar expressões meias, que é assim que as pessoas encaixam. Temos de olhar para aquilo que mexe o ponteiro. Eu pergunto sempre, isto mexe o ponteiro ou não mexe o ponteiro do teu negócio? Pá, não. Então ignora. Olha, isto tem impacto na decisão de compra do teu cliente e no negócio do teu cliente, numa ótica de customer centric ou não? Acrescenta valor ao teu cliente ou não? Então não. Então ignora. Ai não, mas é melhor medir. Qual é o problema lá? Em termos de obesidade intelectual. Pois há excesso de dados e há excesso de indicadores. E o que é que acontece? Chama-se isso os viés de confirmação, não é? Agora já podemos estar a falar de neurociência. Pá, viés de confirmação, as nossas crenças. E o que é que nos leva? Quando temos excesso de dados, a entropia de dados também é muito maior. Conclusão, a tomada de decisão pode ser muito mais lenta. Eu não estou a dizer que nós nos devemos reunir o máximo de dados possíveis e imaginários, mas sempre muito focado e dedicado àquilo que tem impacto no nosso negócio e aquilo que tem impacto no negócio do nosso cliente. Mais nada. Epá, se eu tiver isto depois muito complexo e muito avançado, é óbvio, e se tiver equipas grandes, é óbvio que eu, entretanto, posso depois refinar. Mas o que eu vos quero dizer, às vezes refinar, imagina, o esforço que eu vou fazer por ter mais 15 indicadores que me vão dar mais não sei o quê, numa ótica de custo marginal, tão grande, tão grande, e vai provocar tanta entropia interna, que eu, em vez de estar a acrescentar, posso estar eventualmente a diminuir. Na minha opinião, claro. Sim, ficaste aí numa experiência que tens e que foste falar muitas vezes, as pessoas quando partilham também comigo, muitas vezes focam-se muito em ferramentas, ou seja, na parte como fosse na área de tecnologia. Há uma parte, como tu estás a dizer muito bem, se calhar não há um investimento de reformulação e até para transformar um processo que não está corretamente e quando há a questão do tema da transformação digital, a gente vamos digitalizar esse processo e não olhar para ele numa perspectiva de como é que ele deve ser novo, depois carregamos aquilo como KPIs. E outro ponto que é super relevante e não menos importante, que é perceber a literacia que as pessoas têm, porque as pessoas por vezes
por muita qualidade que os dados já estejam afinados, refinados, pronto, se as pessoas não souberem trabalhar com esses dados, não vão tirar todo o potencial que está lá. Por isso, é um ponto que... Luís, é como uma ferramenta, vê, é como qualquer ferramenta. O problema não está na ferramenta, está na utilização. Claro, é isso Sempre, mesmo. em qualquer uma. As pessoas podem criticar, isto, mas não sei o quê, não me permite. Não, não é não me permite. Se calhar tu é que não sabes utilizar. E aí vamos à literacia e vamos à estratégia. Não é? Porque depois, entretanto, imagina, o negócio não deixam de ser pessoas. Não são só pessoas, que há quem diga aí que o negócio são pessoas. Não são só pessoas. O negócio são processos e são pessoas. Mas, acima de tudo, são pessoas, não é só pessoas. É fazer aquilo que tem que ser feito, a fazerem bem feito e a provocar resultados. E dentro de um contexto certo, não é? E a aplicarem para resultados e para aquilo que nós queremos atingir. Não é só pessoas. E se nós não temos essas pessoas munidas de algum propósito, porquê é que estamos a analisar isto? Pá, estamos a analisar isto, porque isto vai provocar, imagina, duas métricas super importantes nas vendas e que muitas empresas nem calculam, certo? Não interessa se é pequenino, se é uma coisa grande. Mas são duas, não é mais nada. Um negócio bem monetizado é um negócio que tem um CAC, custo de aquisição de cliente baixo, e um LTV, Lifetime Value, elevado. O negócio mal monetizado é exatamente ao contrário, é um CAC elevado e um LTV. Estas duas alavancas na área das vendas, estamos aqui a falar de vendas, não é? Depois eu tenho mais não sei quantos, não é? Mas essas duas alavancas são as mais relevantes que existem para um negócio. Estas duas, e eu conheço N empresas, quando digo, não interessa se é de 1 milhão, se é de 10, se é com uma que eu vou trabalhar 300. Opa, houve. CAC e o LTV em muitos negócios, em muitos processos, não interessa se eles às vezes são medidos sem aquela, estás a ver, precisidade de dados super. Opa, mas não são medidos. E depois, imaginem, tomamos decisões, nós gestores, não é? Se não tivermos esta informação, tomamos decisões apenas e só baseado numa pequena amostra que não representam todo, ou em opiniões dos outros, ou em coisas que lemos não sei aonde. Ou Pá, então e que tudo sempre aquilo. fizemos assim, não é? Ó Luís, tudo também é possível, mas imagina, tudo que são opiniões que não estão baseadas em factos, são apenas e só opiniões. Claro. Não é nada, ponto, não é? Por isso é que eu pergunto sempre, quando alguém me diz, mas pá, eu julgo que podemos ir por aqui. Mas porquê? Eu normalmente vou sempre para os três porquês. Mas porquê? E a pessoa, porque, não, depois vou ao segundo porquê. Porque não sei o quê. E depois vamos cair nisso. Ao terceiro porquê, a pessoa vai sempre cair nisto. Ao terceiro ou ao quarto. Mas sempre fizemos assim. Caríssimo, Vai temos sempre. temos 8 minutos, ok? Sempre. Boa. Certo. Eu acho que há aqui um ponto, José Carlos, que acho que já tocaste, que é muitas vezes as organizações têm dados para fazer personalização, segmentação de clientes. Na tua sensibilidade, nas várias empresas com qual tu passas, a tua sensibilidade continua, e tiveste essa perspectiva, os clientes continuam a comprar perante quem está a vender por uma perspectiva de confiança, ou muitas vezes compram porque efetivamente o produto vem tão bem segmentado, vamos lá, tão AI-driven ou data-driven, que ele nem percebe bem que é o vendedor e compra aquilo que também conheceste por emoção. Sim e não, Luís, não tenho uma resposta completamente fechada para isso, não é? Sim, Já dizia o isso é Richard, uma já partilha dizia, disso. por isso é que a pergunta é inteligente, não é? O Richard Feynman é que dizia qualquer coisa desse género, não é? Eu prefiro dar, não é, respostas que possam ser questionadas do que fazer, ou melhor, eu prefiro ter perguntas inteligentes a quais eu não tenho resposta do que, entretanto, dar respostas que não possam ser questionadas, não é? Nem eu quero que as pessoas pensem como eu, mas quero que as pessoas pensem. E quantos mais dados eu tiver para poder pensar, para poder validar. Agora, lembrem-se disto, eu tenho no livro 20 bias, cognitive bias, não é? Portanto, em português pode ser viés cognitivos. Um deles é o da confirmação, é muito importante nos dados. Nós já estamos enviesados, numa ótica de algoritmos internos, pelo viés da confirmação. E temos muita tendência para fazer ancoragem em tudo aquilo que nós já sabemos. Mas já dizia Epicteto, sabes que eu adoro estoicismo, não é? Já dizia Epicteto, que foi um dos estoicos lá para trás, 2000 anos, nós não podemos saber aquilo que não sabemos. Vamos dizer isto. Isto é tão aplicado ao mundo de hoje. Eu não posso saber aquilo que não sei. Saber ou explorar aquilo que não sei para poder ter mais dados, para poder aplicar aquilo que eu sei. Isto já usei Carlos a adaptar estoicismo e sobre o que é isto. E depois há três momentos, não é? Uma coisa é aquilo que eu controlo. Veja isto. Isto é super importante nos dados e na analytics. Uma coisa é aquilo que eu controlo, outra coisa é aquilo que eu influencio, e outra coisa é aquilo que eu não controlo. Vê, eu só me posso basear muito naquilo que eu controlo e naquilo que eu influencio. Tudo aquilo que eu não controlo pode ser até uma resposta de um cliente, certo? Ou uma opinião de alguém. Tudo aquilo que eu não controlo, pá, eu não posso agarrar a ela, nem me posso não sei o quê. A não ser que eu, entretanto, vá escavacando mais, vá tendo mais informação, mas já tem um ponto super especial, que é para mim a moeda. Eu disse que os dados eram no petróleo, agora vou sair com outra, não é? Que é confiança é a moeda mais valiosa do mundo. Ponto. Confiança, vê, e qual é o problema? Não é o caso que eu diz, mas assim, epá, a confiança é contagiante, mas a falta dela também o é.
E digo-te mais, a falta de confiança ainda é mais contagiante que a própria confiança. O que acontece é, com dados, com analytics, com padrões, com decisões, com factos, com amostras que representam eventualmente uma parte do todo numa ótica de perfis de compra, eu vou partida elevar muito mais o meu fator confiança. E o fator confiança está muito baseado em quê? Em competência, não é? Em competência da pessoa, nos dados que tem para tomar decisões, e na credibilidade ou reputação que a pessoa eventualmente tem. E nós temos uma tendência muito grande, não é? Quando trabalhamos bem o fator confiança, temos uma probabilidade muito maior de poder ter controle no bom sentido, controle e influência sobre essa pessoa. Mas aí já entra a parte toda do processo de influência na venda. E aí é que está a ver. A IA não existe para substituir o vendedor, existe é para torná-lo num super vendedor. A IA e os dados, não é? Um super vendedor, é só isso, mais nada. Conclusão, eu já tenho empresas assim, imagina, em que tem account managers, nacionais e internacionais, tem account managers já com agentic AI, portanto já têm agentes, e todos eles conseguem se transformar em pessoas super produtivas, desde a prospecção, apresentam de propostas, orçamento, follow-up, pós-venda, já têm agentes específicos, 2 ou 3, não é preciso ter mais também, Claro. que nos ajudam tomar melhores decisões em função dos padrões ou dos comportamentos que os clientes vão tendo no caminho de compra. Pode ser nacional, ser internacional. Temos distribuição, pode ser produtos, pode ser serviços, não é? O que eu vos quero dizer é, e isto permite-nos o quê? Permite-nos ser muito mais precisos, estão a ver? Mas lá está. Mas antes de tudo, daquilo que falamos, antes da direção, mas uma coisa é estratégia, outra coisa é direção, outra coisa depois é a operação. Não é? O que eu quero dizer é, antes disto tudo, vem sempre a estratégia, vem analisar a tal literacia das pessoas, os tais processos, e só depois daquilo que fizer sentido para o meu negócio, independentemente dos benchmarks que possam existir no mercado, é aquilo que me interessa realmente para o meu negócio, bem eu, dentro de um contexto, acrescentar valor a um segmento de cliente que eu quero efetivamente atingir. Ou não. Não sei se consegui responder, Luís, mas Mas ando um tocaste nos bocadinho à pontos volta disto. importantes e não menos relevante, no final do dia nós somos humanos e temos relações, os humanos Olha, por vez são Luís, o livro não é meu, mas é do Daniel Pink, e é um bom livro também para vocês lerem, que é Vender a Humano. E no final Olha, do dia os essa era uma humanos. pessoa excelente para vir a um podcast. Uhum. Mas eu convido, olha, desafio, eu depois, se vocês precisarem, desafio o Pedro Aguiar, que é um craque, e ele vai-vos Sim, sim. trazer aqui coisas também muito interessantes. Sim. E tinha aqui uma última questão aqui para respeitar os temas, que o nosso desafio, que eu tinha dito que é mesmo tentar aqui comprar os 30 minutos, que é como é que tu vês, ou seja, numa perspectiva futura de IA e vendas, será que, tendo em conta os dados e o real time que existe dos dados, a inteligência artificial, tocaste aí no ponto também dos agentes, que cada vez mais caminhamos para um futuro em que não existe o fator do vendedor humano, vamos chamar assim, ou seja, não haverá espaço para relações e emoções como tu próprio fez, e eu também concordo com o que estás a dizer, na tua opinião? Claro que vai, opá, claro que vai haver, mas imagina, uma coisa é, lembra-se uma coisa, depois aqui podemos estar a falar de diferentes negócios, não é? E diferentes canais, e digital, e híbrido, e não sei mais o quê, e funis, todos baralhados e em loop entre marketing e vendas. E ainda no outro dia coloquei um post que foi um fenómeno em termos de views, opá, relacionado com isto, não sei se tiveram a oportunidade de ver, porque eu vou pondo quase diariamente, não é? Posts no LinkedIn, acima de tudo sobre a reflexão, pá, vê, eu não quero dar, eu quero as pessoas reflitam, estão a ver, às vezes nós estamos, é o grande problema disto tudo, andamos inundados desta obesidade intelectual e depois as pessoas não veem as coisas com certo tipo de profundidade, não é, que deveriam ter perante certo tipo de assuntos. Profundidade, pá, não estamos a ter profundidade em muitas coisas, eu tenho uma filha com 20 ou 18, com 15, mas é questão da profundidade, não é? Que dados é que andas a ler? O que é que andas a ver? Porquê? Com quem? Claro que eles são, depois são livres de fazer aquilo. Imagina, eu vou-vos dizer mais. Mesmo, vou entrar aqui em questões filosóficas, lá vão os dados todos ao ar. Pá, que é, imagina, mesmo o livre-arbítrio, que nós pensamos assim, o livre-arbítrio, não sei mais o quê. O livre-arbítrio é uma discussão muito grande que nós podemos ter, porque o nosso livre-arbítrio não é livre-arbítrio. Nós já temos um conjunto de condicionamentos, os tais cognitive bias, cá dentro, que são muitos, já nos condicionam um conjunto de comportamentos e um conjunto de decisões. Tu vê, imagina, onde é que eu queria chegar a essa parte do humano e da emoção que é muito importante? E não é o Zé Carlos que diz, não é? É o António Damasio, que é um dos nossos maiores neuroscientists, não é? Imagina, ele diz qualquer coisa desse género, e eu vou adaptar, mas é mais ou menos isto, portanto não vou dizer nenhuma asneira, que é, nós somos muito mais seres, imagina, nós somos muito mais seres emocionais, não é? E de sentimentos que de vez em quando racionalizamos, do que seres racionais que só de vez em quando é que temos sentimentos e emoções. Onde é que eu quero chegar com isto? Muitas das nossas decisões têm uma base emocional tão grande
não é? Que nós depois, sendo racionalmente estúpidos, tentamos racionalizá-las para nos autojustificarmos. Isto vai dar qualquer coisa. Tanto é que Kant, não é? Kant já dizia isso, sabes que eu gosto também de ler umas coisas, não é? Mas pá, Kant dizia. Não, mas imagina, nós não temos ideia que Kant dizia qualquer coisa do género, que é nós, imagina, a nossa liberdade, ser livre, não é ser aquilo que somos. Ser livre é ter a força de querer ser aquilo que não somos. Isto é, agora é que é uma bomba qualquer. Agora sim. Olha, em 30 segundos, finaliza, Luís, se tens alguma questão para ele, para 30 segundos. Eu acho que, pronto, primeiro agradecer ao José Carlos mais uma vez por ter vindo, segundo, porque realmente ia ser um desafio em 30 minutos, poder potencialmente partilharmos aqui alguma da experiência do José Carlos e fazermos aqui alguns desafios internos. Acho que vamos ter que fazer um take 2 pelo menos. E acho que cada vez mais está provado que no final do dia existe humanos, devemos assim aproveitar esta ferramenta, vamos chamar assim, inteligência artificial, para potenciar o humano e para que no final do dia o humano possa ser mais produtivo, possa ser mais competitivo e no final do dia vai crescer não só pessoalmente, profissionalmente, mas também vai impactar a organização onde está e onde vai entregar valor. Por isso é estas palavras que eu Isso gostava é libertar-nos, ver. O objetivo disto tudo, os dados analíticos, as decisões da IA, sei lá o que for, opa, é libertar-nos a nós, na área das vendas ou noutras coisas, libertar-nos de tudo o que são a tarefas rotineiras, em que eventualmente um conjunto de coisas que nós entanto fazemos e que tem uma carga administrativa, de leitura de não sei o quê, de dados até para depois tomar decisões, não é? E ler padrões, porque nós temos limitações como humanos, por isso é que eu não chamo, imagina, eu não gosto de chamar a inteligência artificial. A sessão vai fechar. Vamos ter que tá fazer bem, um take 2, porque programei isto para pouco tempo. Lamento, mas temos as nossas edições muito limitadas agora, por causa de querer cumprir 30 minutos, como disse o Luís Almeida. Vamos ter que fazer um take 2, temos de fazer um segundo episódio. Agradeço ao Luís Almeida. Rui, fica a curiosidade no ar, vender também.